E nós vamos compartilhar aqui, gente, a palavra do Senhor. Queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. A Bíblia Sagrada fala assim, olha: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está prometido nas palavras do profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. É assim que começa o Evangelho de Jesus Cristo, conforme as palavras que escreveu Marcos, né? João Marcos, ele escreve esse Evangelho para comunicar aos gregos, aos romanos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é interessante que Marcos vai dizer para nós que esse Evangelho ele tem o seu princípio nas palavras do profeta Isaías. E ele vai citar então esse texto aqui de Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, e também uma porção do trecho de Malaquias. Agora, por que é importante para a gente saber que o Evangelho de Jesus Cristo tem o seu princípio nas palavras do profeta Isaías? Gente, é importante para a gente saber que o Evangelho a respeito de Jesus, ele tem o seu princípio nas palavras do profeta Isaías, porque, em primeiro lugar, isso livra a gente de uma heresia que aconteceu muito no primeiro século e foi promulgada por um homem chamado Marcião. E Marcião dizia que existiam dois deuses: o Deus do Novo Testamento, que era um Deus gracioso, um Deus amoroso, e existia um Deus do Antigo Testamento, que era um demiurgo, um Deus mau, um Deus rígido, um Deus que matava pessoas, que destruía as pessoas. Era difícil para Marcião entender que o Deus do Novo Testamento era também o Deus do Antigo Testamento. Essa é a primeira importância de a gente saber que o Evangelho de Jesus Cristo tem as suas palavras lá no profeta Isaías. É a gente saber que o Deus que agiu no Antigo Testamento também é o Deus que está agindo no Novo Testamento. Não há uma diferença na pessoa de Deus, né? A teologia diria para nós que Deus ele é impassível, ou seja, ele não pode mudar, não há como o caráter de Deus ele ser transformado, ele ser mudado. Então não há uma divisão ou não há uma dissonância, uma distorção da forma como Deus age no Antigo Testamento, da forma como Deus age no Novo Testamento. Aí você pode dizer assim: ah, pastor Vinícius, mas às vezes eu leio o Antigo Testamento, Deus parece assim tão furioso, e no Novo Testamento Deus parece ser assim tão bonzinho. O problema não está em Deus, gente. A gente tem que lembrar que no Antigo Testamento Deus estava usando ferramentas imperfeitas, homens como eu e você que eram pecadores e homens imperfeitos. O escritor aos Hebreus vai dizer que Deus falou no Antigo Testamento de várias formas e de várias maneiras aos pais pelos profetas. Quando você olha para esse texto na língua original, a sensação que se tem é que aqueles homens jamais poderiam revelar o quebra-cabeça inteiro. Então, cada um dos profetas, cada um dos homens que foi levantado no Antigo Testamento, eles eram uma pecinha do quebra-cabeça que, juntando ele todo, formulava ou compunha o rosto ou a face de Cristo. Então, se aqueles homens eram imperfeitos e jamais poderiam revelar a Deus perfeitamente, a Bíblia vai dizer para nós que aquilo que eles não poderiam fazer, Deus fez na pessoa do seu Filho encarnado, visto que Cristo é para nós verdadeiro Deus e é também verdadeiro homem. Então, gente, o que acontece é que se parece aparentemente há uma contradição naquilo que Deus fez no Antigo e no Novo, essa contradição ela existe não por causa do caráter de Deus, mas por causa dos meios que Deus usou para falar com o seu povo. Então é muito importante para nós sabermos que o Deus que começou a agir lá atrás é o mesmo Deus que está agindo agora. Então o Evangelho a respeito de Jesus tem o seu início aonde? Nas palavras do Antigo Testamento, nas palavras dos profetas, nas palavras dos homens que falaram antes mesmo da aparição do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira importância de a gente saber que o Evangelho a respeito de Cristo começa lá atrás. Mas há uma outra importância. E qual que seria a outra importância? A outra importância é a gente saber que aquilo que foi prometido por Deus no Antigo Testamento agora está se cumprindo de forma perfeita na pessoa do Senhor Jesus.
E, gente, isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque pensa comigo, a Bíblia vai dizer para nós no livro do Gênesis que toda a humanidade ela foi contaminada com o pecado. E é exatamente o pecado que levou a humanidade a esse estado de falência, a esse estado de caos. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e as pessoas parecem assim um pouco furiosas com Deus, como que se Deus fosse a causa de todo o mal ou de toda a tragédia que existe no mundo hoje. Às vezes as pessoas entram no hospital, como eu entrei agora há pouco, e elas olham para uma criança doente, ou elas olham para uma pessoa doente, ou um idoso doente, e elas ficam irritadas e elas perguntam: onde está Deus que não percebe o caos e a dor dessas pessoas? Mas o problema não está em Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que a problemática do sofrimento, ela é decorrente ou ela é uma consequência do pecado original que atingiu os nossos primeiros pais e, consequentemente, a nós e todo o restante da criação. Mas o mesmo texto que vai dizer para mim e para você que Deus, o mesmo texto que vai dizer para nós que o pecado entrou no mundo, o mesmo texto que vai dizer o porquê dessa problemática do caos, vai dizer para nós que Deus, Ele entra na cena. E Deus entra em cena fazendo uma promessa. E a promessa de Deus, em Gênesis 3,15, é de que Ele proveria um descendente que nasceria da mulher. E esse descendente, ele iria esmagar a cabeça da serpente, apesar de ter o seu calcanhar ferido. Então olha que coisa maravilhosa. A outra implicação da gente saber que o Evangelho de Jesus Cristo tem o seu começo nas palavras dos profetas ou nas palavras do Antigo Testamento é saber que Cristo ele é o cumprimento dessa profecia. Ou seja, Deus prometeu para a gente que nos tiraria do caos, do sofrimento, da miséria humana por meio de um descendente que Ele proveria para si na história por meio do nascimento através da mulher. E aí a Escritura Sagrada vai aos poucos mostrar para nós que esse descendente nasceria dentro de uma etnia, dentro de uma nação, e Deus então levantou pessoas para compor essa nação. E logo após então os profetas fizeram ainda mais um esclarecimento a respeito desse descendente, que não apenas seria parte de um povo que Deus levantaria, mas que ele nasceria de uma forma extraordinária por meio da ação do Espírito Santo do ventre de uma mulher. E não apenas isso, mas os profetas também disseram para nós que esse descendente seria tão especial porque ele seria o próprio Deus assumindo a carne humana, a natureza humana. Então a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que a única forma de nós sermos livres do caos existencial, de nós sermos livres das complexidades desse mundo que a gente vive por causa do pecado, é por meio desse descendente que Deus proveria para ele, e esse descendente que Deus iria prover para ele seria o próprio Deus na humanidade, seria o próprio Deus assumindo a natureza humana para nos resgatar. E a Bíblia vai dizer que esse descendente, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Cristo é a única pessoa que pode cumprir essas reivindicações que a palavra de Deus nos faz. De duas coisas ou uma, diria um dos grandes questionadores da fé cristã que ou Cristo ele é maluco, ele foi completamente maluco ou insano, ou de fato não existe outra esperança para o homem senão em sua pessoa. E eu posso dizer para você que Jesus não foi maluco, Jesus não foi insano. Então, de fato, ele é a única esperança para o homem. E isso é muito importante para nós. As duas implicações que nós podemos tirar desse texto é o mesmo Deus bom e gracioso que agiu no Antigo Testamento continua agindo hoje. E esse Deus bom e gracioso que se manifesta para nós na história, na pessoa do seu Filho Jesus, que é verdadeiro Deus, que é verdadeiro homem, essa pessoa, Jesus Cristo, Ele pode nos tirar desse problema do caos, Ele pode nos tirar desse problema do sofrimento. Sabe, talvez você esteja me assistindo aí em casa buscando esperança para você, buscando esperança para a sua dor, buscando esperança para o seu sofrimento. O Deus amoroso que visitou os nossos primeiros pais no jardim para trazer a eles uma promessa de restauração. Ele está agora cumprindo essa promessa para mim e para você, na pessoa do seu Filho Jesus.
Jesus pode hoje tirar você desse caos. Ele pode hoje tirar você desse sofrimento. Há poucos dias atrás eu estava assistindo aqui a pastora Ângela, no programa dela, no Gideões, e eu achei tão maravilhoso quando a pastora Ângela cedeu a você, a mim, a nós que estávamos ali assistindo, a oportunidade de poder entregar a sua vida a Cristo. Talvez é exatamente isso que você precisa hoje. Talvez mais do que uma cura, mais do que um milagre familiar, mais do que um milagre na sua vida financeira, você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, sabe, entregue a sua vida a Jesus. Deixa Cristo tocar na sua vida, tocar no seu coração, mudar a sua história. Deixa esse Deus bondoso que age na história mudar também a sua sorte, mudar também o seu coração.